Normalmente, as pessoas falam muito da discriminação contra as pessoas que vivem com HIV. Mas, na vossa opinião, o que entendem por discriminação? Em poucas linhas, escrevam a vossa definição de discriminação. Chamo-me Sally. Na minha turma somos 97 alunos. A senhora Odete é a nossa professora de Educação de Vida Familiar. E ela faz de tudo o que pode para nos preparar para a vida. Ela diz-nos sempre que somos o futuro do país. Ela trata-nos como pessoas responsáveis. Gostamos muito dela. Bom trabalho, Sally. Obrigada, professora. De uma forma geral, vi que entendem a palavra discriminação. Estou contente. Mas antes de continuar, alguma pergunta? Professora? Sim, João? Professora, já alguma vez viu alguém com SIDA? Por que fazes essa pergunta? É que algumas pessoas não acreditam na SIDA, porque nunca viram ninguém com SIDA. Como vocês sabem, a única maneira de saber se a pessoa está infectada com o vírus da SIDA é fazer o teste do HIV. Sim, posso dizer que eu pessoalmente conheço pessoas que têm o HIV e vivem com o HIV e garanto-vos que cada um nesta sala já conhece pelo menos uma pessoa que vive com o HIV. A professora Odete é amiga da minha família. Vivemos no mesmo prédio desde que chegou à cidade há alguns anos. Depois da morte do marido dela. Ela e eu conversamos muito as duas. Não entendi quando disse que todos nós já conhecemos alguém que vive com HIV. Sally, penso que te conheço o suficiente e posso contar com a tua descrição. Os teus pais já sabem e eu agradeço-lhes do fundo do coração por tudo o que têm feito por mim. Eu penso que é tempo de tu também saberes. Sally, o meu marido morreu de SIDA. Na altura, o doutor disse-nos que precisava de medicamentos modernos que ajudariam a retardar a doença, que ajudaria o meu marido a viver mais tempo. Mas eram muito caros. Não tínhamos dinheiro. E o meu marido morreu. Sim. Tu agora conheces alguém que vive com HIV. Sou eu. Como amiga e professora é muito boa. Não podemos perdê-la. Ela diz-nos sempre para não recuar quando encontramos obstáculos. Ela diz que, se queremos mudar as coisas, temos de ter coragem para fazer alguma coisa. Bom dia, Sr. Diretor do Gabinete do Presidente. Posso falar com o senhor por um momento? É acerca de uma carta que penso que é extremamente importante. Sim, Sr. Diretor. Obrigada. Para acabarmos com a epidemia do HIV-Sida, é preciso que cada cidadão se envolva incansavelmente na luta. É um dever de cada pessoa dar a sua contribuição e participar
ativamente no debate. Eu gostaria, nesta conferência de imprensa, de partilhar convosco uma carta que nos dá um exemplo do tipo de envolvimento que esperamos de todos os cidadãos do nosso país. E agora, a mesma carta será lida pela sua autora, a senhora Sally Arkutu. O quê? Sally? Não acredito. Estou admirada. A palavra é sua, minha senhora. Obrigada, Sr. Presidente. Leia para nós. Diz assim: Sr. Presidente, escrevi esta carta para expressar a dor que sinto. Sim, Sr. Presidente. Eu sinto uma dor tão grande quando vejo alguém de quem gosto sofrer de sida. No mundo em que vivemos, será que é preciso ser rica para ter o direito a uma boa saúde? Sinto uma dor tão grande porque sei que hoje existem medicamentos que ajudam as pessoas que vivem com o vírus da sida a serem saudáveis e a viverem mais tempo, apesar de ainda não existir cura. Mas os medicamentos são ainda poucos e caros. Eu imploro-lhe, Sr. Presidente, desesperadamente faça um apelo do fundo do meu coração para que use o seu poder para melhorar o acesso a estes medicamentos. Se o nosso país não tem meios de o fazer, temos de pedir ajuda aos outros países. Muito obrigada, Sr. Presidente. O prazer é meu. Obrigado, muito obrigado. Dou a minha palavra que farei todo o possível, não poupando nenhum esforço. Mais uma vez, obrigado. Dou-lhe a minha palavra. Pode contar comigo. Bom dia a todos. Bom dia, Sra. Odete.